Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado. Agora eu estou com essa questão aqui da UFPE, então vamos lá. Uma mistura gasosa de massa total 132 gramas é formada por igual número de mols de etano e butano. Bom, já falando com relação a esse primeiro trecho, eu queria falar para vocês que às vezes situações como essa aparece a palavra equimolar. Equimolar significa quantidades equivalentes em mols, tá? Então, dentro desses 132 gramas, eu tenho uma quantidade igual de mols de etano e butano. Bom, a combustão total dos gases constituintes dessa mistura libera para o ambiente. Aí ele quer saber, né, a combustão total desses gases lá, desses 132 gramas de mistura. Aí ele deu o calor de combustão do etano e butano, né, e deu as massas atômicas, tanto do carbono quanto do hidrogênio. Bom, o que a gente vai ter que fazer para começar a questão? A gente vai ter que descobrir qual é a massa molar do etano e do butano. Então, utilizando as massas geradas, a gente vai chegar à massa molar do etano equivalente a, então vamos lá, C2H6 vai ser igual a, então tem dois carbonos, cada um vale 12, né? Então eu vou ter 24 com mais 6, 30. Então eu vou ter 30 gramas por mol. E fazendo do butano, né? O butano é C4H10, eu vou chegar a quanto? Aí aqui tem 4 carbonos, vai dar 12, 24, 48, com mais 10, 58 gramas por mol. Beleza. Você acabou de descobrir a massa molar tanto do etano quanto do butano. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente poder descobrir quantos mols de etano e do butano nós temos aqui nos 132 gramas, eu vou fazer o seguinte, olha. Se eu tiver 1 mol de etano, eu vou ter a massa de quê? Eu vou ter a massa de 30 gramas, é o que eu acabei de mostrar para vocês. E se eu tiver 1 mol do butano, eu vou ter o quê? Eu vou ter, no caso, 58 gramas por mol. Então, eu vou ter 58 gramas, beleza? Então, se eu tiver 1 mol do etano com 1 mol de butano, qual vai ser a massa dessa mistura de 1 mol de cada? Eu vou ter o quê? 88 gramas. Concordam comigo? 30 do etano e 58 do butano. Então, 88 gramas será o quê? A mistura contendo 1 mol de cada gás. Beleza. Então, a gente acabou de fazer com essa simples análise que se eu tiver uma mistura contendo 1 mol de cada gás, eu vou ter 88 gramas. Então, eu meio que acabei criando um parâmetro para eu poder descobrir quantos mols do gás eu tenho dentro dos 132 gramas. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu posso fazer da seguinte forma, olha. 30 gramas de etano eu tenho dentro de 88 gramas da mistura. Então, mais uma vez, gente, eu sempre falo para vocês aqui nos gabaritos, é importante que na regra de 3 você escreva o que você está comparando, tá? Então, eu tenho 30 gramas de etano, né, que é correspondente a 1 mol em 88 gramas da mistura. Eu poderia também colocar aqui que eu tenho 1 mol de etano, né, a cada 88 gramas da mistura, mas enfim, eu já escrevi aqui, eu vou deixar. Eu vou pegar a massa da mistura que foi fornecida na questão, que é 132 gramas. E aí o que vai acontecer? Em 132 gramas da mistura, eu vou ter uma quantidade X de etano. E aí o que vai acontecer, galera? Quando eu fizer o cálculo dessa regra de 3, eu vou lá multiplicar cruzado e tal, depois dividir por 88, eu vou chegar ao valor que eu tenho 45 gramas de etano. Então, vamos entender o que esse valor significa. Esse valor é a massa de etano dentro dos 132 gramas da mistura. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir aqui, mostrar para vocês quantos mols eu tenho de etano, tendo como base que 1 mol de etano é 30 gramas. Então, o que acontece? Se 1 mol de etano está para 30 gramas, quantos mols de etano eu tenho nos 45 gramas? Aí, fazendo essa regra de 3, logicamente, eu vou chegar ao valor de, deixa eu escrever aqui para vocês, de 1,5 mol do etano. Tá? Isso aqui é mol, tá, gente? Então, eu tenho 1,5 mol do etano dentro dos 45 gramas. Essa regra de 3, como eu falei para vocês, eu poderia ter colocado para chegar direto a esse valor de 1,5 mol, fazendo assim, olha,
eu tenho 1 mol de etano, né, dentro de 88 gramas da mistura. Então eu poderia colocar 1 mol de etano está por 88 gramas da mistura. X para 132, isso aí, 1,5 mol de etano. Aí você que está assistindo o gabarito, você está pensando assim, pô Marcelo, então eu vou ter que fazer agora essa mesma regra de 3 para o butano? Não, você não precisa fazer essa regra de 3. Por quê? No texto ele falou que é formada por igual número de mols de etano e butano. Então você vai ter 1,5 mol do etano, né, na mistura, somado com 1,5 mol de butano. Então eu não preciso nem fazer o cálculo, que se o texto diz que é formado por igual número de mols de cada um, então eu já descobri quantos mols eu tenho de cada. Bom, beleza. Se você conseguiu entender até aqui, continua assistindo o gabarito. Se você não entendeu, você dê um pause e veja novamente aí o que eu acabei de fazer. Bom, vamos voltar agora. Ele deu o calor de combustão dos gases, né? Que é esse valor para o etano e esse aqui para o butano. Inclusive, nem botaram o sinal aqui de menos, eu estou colocando agora. O que eu vou ter que fazer? Cara, se a cada 1 mol de etano eu libero essa quantidade de energia, então eu posso fazer a seguinte regra de 3. Olha, se 1 mol de etano libera 1.428 kJ liberados, se eu tiver 1,5 mol de etano, X. Então eu peguei essa informação do número de mols de etano para jogar aqui. Beleza? Bom, então efetuando essa regra de 3, eu chegaria ao valor de 2.142 kJ. Então, essa daqui seria a quantidade de energia liberada só pelo etano, tá? Então eu vou deixar aqui em cima reservado. Não, agora lascou tudo que eu fiquei sem espaço para fazer aqui. Enfim, então eu vou ter 2.142 kJ só do etano, né? Então vamos reservar aqui, porque a mistura tem tanto o etano quanto o butano. Então vamos lá. Aí eu vou fazer a mesma análise aqui para o butano. Então olha só. Aqui na questão ele disse que a entalpia o calor de combustão no caso do butano é esse valor em kJ por mol. Aí o que eu vou fazer? Olha, se 1 mol de butano libera 2.658 kJ, 2.658 kJ, né? Se eu tiver 1 mol e meio de butano, aqui eu teria X, tá? Bom, então efetuando essa regra de 3, eu chegaria ao valor de 3.987 kJ liberados, tá? Então eu vou ter que somar com o valor de 2.142. Então deu 3.987 kJ, isso aqui só para o butano. E quando eu efetuar essa soma, eu vou chegar ao valor de 6.129 kJ, correspondente à letra E, tá bom? Bom, e você que está assistindo esse gabarito, talvez você esteja pensando assim, pô Marcelo, mas eu não deveria escrever a equação, tipo, representando a combustão dos dois? Você não precisaria, por quê? Ele só quer saber, no caso, a quantidade de energia liberada para o ambiente. Então, desde o momento que você sabe que 1 mol do etano libera isso, que 1 mol do butano libera isso daqui, né? Tá aqui, ó, kJ por mol. Você descobriu a quantidade em mols, tanto do etano quanto do butano, joga na regrinha de 3, você vai resolver o seu problema, tá? E aí a pergunta é, Marcelo, e se eu tivesse escrevido a equação, eu chegaria à resposta? Você chegaria à resposta sim, só que você ia perder um pouquinho de tempo, beleza? Bom, então é isso, galera. Se por acaso vocês não conseguiram entender em algum momento essa segunda parte da questão, eu recomendo que vocês deem um pause e vejam novamente. Anotem as informações aí no seu caderno, tenta acompanhar a linha de raciocínio comigo. E se por acaso você conseguiu entender, eu lhe ajudei de alguma forma, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. E se você puder, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.